E aí, deixou o seu like? Yeah. Yeah. Yes! Nós hoje vamos conversar sobre como aprender melhor. Use a cabeça e vença o desafio. Ou, em outras palavras, como se tornar um profissional na arte de aprender. Porque a gente passa muito tempo da nossa vida estudando. Só que, infelizmente, nós não somos ensinados a como estudar, a como tomar nota em sala de aula, a como memorizar, a como se preparar para a prova, como fazer prova. E cada vez o mundo está ficando mais complexo. O volume de informação hoje dobra no mundo a cada 12 meses. Você imagina, a cada 12 meses nós nos tornamos obsoletos, porque dobra a quantidade de coisa que a gente tem que aprender. Nós somos constantes aprendizes. Essa é a grande verdade. Nós somos hoje eternos aprendizes. Antigamente a gente se formava, colocava o diploma na parede e vivia às custas dele. Hoje não dá. Hoje a gente tem que estar constantemente aprendendo coisas novas. E não é preciso estar doente para melhorar, não é verdade? Não é preciso ser um estudante medíocre para melhorar. Eu sei que você já é bom, mas você pode ficar melhor ainda. Ficar melhor para quê? Porque à medida que você vai enfrentando os problemas da vida, se você tem problemas e você tem uma capacidade cognitiva de resolver os problemas, na realidade você não tem problemas. Você está apenas vivendo, porque a vida é ter problemas. É só o pessoal que mora no cemitério que não tem problemas. Porque viver é resolver problemas. À medida que eu vou aumentando a minha habilidade de resolver problemas, à medida que eu vou melhorando a minha capacidade cognitiva, aquilo que era problema deixa de ser problema, porque eu já tenho a solução. O Frederick Heisroth, do MIT, escreveu na revista Spectrum que se você analisar os atributos das decisões profissionais até o ano 2030, o que vai ser importante para um profissional saber, ele determinou que mais de 85% vai depender da intuição e da percepção. Agora eu pergunto para você, qual foi a última aula que você teve de intuição? Ou qual foi o último ensinamento que você teve de percepção? As duas características mais importantes, determinadas por Frederick Heisroth, do MIT, sobre o que vai depender o nosso sucesso profissional, isso não é nem ensinado nas escolas. Quer dizer, se não é nem ensinado nas escolas, onde é que as pessoas vão aprender? Se você perguntar para qualquer jovem, você gosta de estudar? Não sei. Você gosta de aprender? De aprender eu gosto. Todo mundo gosta de aprender, não é verdade? O cérebro foi feito para aprender. Então, nós estamos sempre num processo de aprendizado. Agora, tem uma coisa interessante. Tudo aquilo que eu aprendo com os dois lados do cérebro fica comigo para o resto da vida. Se eu aprendo a andar de bicicleta, mesmo que eu passe 20 anos sem andar, se eu subir numa bicicleta, eu ando. Se eu aprender a nadar quando criança e passar, 30 anos sem entrar na água, se eu entrar na água, eu nado. Por quê? Porque eu aprendi com os dois lados do cérebro. Infelizmente, aquilo que a gente aprende na escola, se você fizesse hoje uma prova, a última prova que você fez como estudante na sua vida, se você repetisse essa prova hoje, você não ia tirar nem metade da nota que você tirou naquela época, não é verdade? A maioria que você aprendeu, você esqueceu. Você esqueceu por quê? Porque você aprendeu só um lado do cérebro. Em pedagogia, existe uma parte da pedagogia chamada heurística. Heurística é o método educacional que consiste em fazer descobrir pelo aluno o que se lhe quer ensinar. Ou seja, o próprio aluno vai descobrindo o processo e quando você descobre aquilo, meu amigo, acabou, ninguém tira aquilo de você mais. Eu digo para o aluno o seguinte, se você entender claramente o que o professor está ensinando na aula, você não precisa estudar em casa. Você já tem o material pronto. O que eu tenho que fazer? Eu vou anotar palavras? Eu vou anotar números? Não. Você não vai anotar nem palavras, nem números. Você vai anotar ideias.
Então você tem que colocar um disco quebrado na sua cabeça quando você está assistindo aula, e o dia esse disco quebrado só diz uma coisa: o que ele ou ela quer que eu aprenda desse assunto. O que ele ou ela, professor, professora, quer que eu aprenda desse assunto. Esse disco quebrado vai ficar rodando durante todo o período da aula que você está assistindo. E você vai anotar não mais palavras ou números. Você vai passar a adotar ideias. Esse aqui é o grande segredo. Quando nós somos crianças, nós não temos nenhum medo de errar. Eu estou cansado de ver casais que vão com os filhos passar 1, 2, 3 anos fora, vão para os Estados Unidos, por exemplo. As crianças voltam falando inglês e o pai e a mãe não voltam falando inglês tão bem quanto as crianças. Porque o pai e a mãe ficam naquele negócio. Bom, quando eu estiver falando bem, aí eu vou falar. Só que para falar bem tem que praticar. Como a criança não tem essa dificuldade, ela não tem esse problema, o que acontece? Ela fala. Porque o erro é parte integrante do processo de aprendizado. O erro, quando bem interpretado, é altamente pedagógico. Quando tudo dá certo, você não aprende nada. Agora, quando dá errado, você pode aprender com erro. Então, a primeira sugestão que eu tenho para você, erre, porque é errando que você aprende. Se você fica com muito medo de errar, o que acontece? Você não aprende nada. Existem pessoas que se fecham totalmente. Elas acham que já passou o tempo de escola, que agora não precisa aprender mais nada, que o que ela aprendeu é o suficiente para o resto da vida, o que não é verdade. Como o conhecimento dobra a cada 12 meses, aquilo que você aprendeu provavelmente vai servir muito pouco, porque muita coisa vai modificar. O mundo hoje não é mais de quem sabe. O mundo hoje é de quem aprende. Porque quem sabe pode saber coisas que são obsoletas, que não servem mais. Muitas vezes o que atrapalha a gente não é o que a gente não sabe, é o que a gente sabe e que não funciona mais. E a gente aprende com o quê? A gente aprende com o cérebro. Então, se você me permite, eu vou ter uma conversa com você agora sobre a estrutura cerebral, sobre a anatomia e sobre a fisiologia cerebral. Nós temos, na realidade, dentro do nosso cérebro, dentro do nosso crânio, melhor dizendo, 3 cérebros. Nós temos o cérebro reptiliano porque nós herdamos dos répteis. Temos o cérebro neomamífero, que herdamos dos mamíferos. E temos a neocórtex, que é a parte característica dos primatas superiores, dos animais superiores, como faz parte o homem. O cérebro reptiliano é o cérebro que dá inteligência física, é o seu coração bater, é o seu pulmão respirar, isso faz parte do cérebro reptiliano. É a temperatura do seu corpo, tudo isso é cuidado pelo cérebro, é o cérebro físico. Já o cérebro emocional, também conhecido com o nome de sistema límbico, ele cuida das suas emoções. E finalmente, o neocórtex cuida da parte da cognição, cuida da parte cognitiva dos primatas superiores, que é o homem. Então nós temos um domínio sobre os outros dois, teoricamente. Porque muitas vezes o cérebro emocional toma conta. É aquele indivíduo tranquilo, que não reage a nada, e de repente, num trânsito, num dia de movimento, num engarrafamento, ele sai do carro dele e mata alguém. Aí ele teve o que se chama um sequestro amigdaliano. Ou seja, a amígdala dele, a amígdala cerebral, não é a amígdala da garganta, não. A amígdala cerebral, que é parte desse sistema emocional, tomou conta. É importante você entender isso, porque a parte emocional do cérebro, ela interfere na parte cognitiva. Ou seja, para nós pensarmos bem, nós precisamos da parte cognitiva em si e da parte emocional. Nós precisamos dos dois componentes para fazer o pensamento. Antes a gente pensava que uma coisa era separada da outra. Hoje nós sabemos que não. O cérebro reptiliano nós herdamos dos répteis. O réptil não tem emoção. Se você tiver um jacaré ou uma serpente como animal de estimação, se você ficar 15 dias fora de casa, ela não vai ficar com saudades. Você não vai chegar, ela vai banar o rabinho como o seu cachorro faz. O seu cachorro não. Se você tem um cachorro, ele já tem uma estrutura límbica. Esse vai sentir saudades. Esse vai ficar alegre na hora que você chega. E o neocórtex, teoricamente, é para controlar tudo isso aí. Teoricamente, para controlar. Às vezes não controla. Esse neocórtex ele se divide em 2 hemisférios. O hemisfério esquerdo
que é lógico, que é matemático, que é verbal, que é digital, e o hemisfério direito, que é analógico, que é visual, que é intuitivo. É mais ou menos assim, um passarinho para voar precisa de duas asas. Uma parte é racional, a outra parte é emocional. Fizeram estudos em 1940 e pouco, até o Roger Spear, que fez o estudo, ganhou o prêmio Nobel de Medicina, mostrando que se você seccionar uma estrutura chamada corpo caloso, que separa o hemisfério esquerdo do direito, você vê que eles têm essas funções totalmente diferentes. E quando cerrado, quando cortado o corpo caloso, eles começam a trabalhar de uma forma independente e às vezes muito problemática. Alguns dos pacientes comissurotomizados, chamava-se comissurotomia essa cirurgia, um deles não conseguia sair de casa. Ele abotoava a camisa com a mão direita, desabotoava com a mão esquerda, abotoava com a mão direita, desabotoava com a mão esquerda. Porque um cérebro não coordenava com o outro. No cérebro está armazenada a nossa inteligência, que nos diferencia dos outros animais. O que é inteligência? Eu estou perguntando para você agora. O que você acha que é inteligência? Qual seria a sua definição de inteligência? Deixa eu lhe dar uma definição de trabalho. Inteligência é a habilidade em fazer distinções, fazendo visível o invisível e com isso podendo intervir. Se alguém estiver envenenando a minha água com arsênico e eu não sei, eu vou continuar tomando a água e posso morrer envenenado. Eu só vou parar de tomar a água se eu estiver consciente de que eu estou sendo envenenado. Ou seja, na hora que eu fiz a distinção que eu estava sendo envenenado, que eu parei de beber água. Aquele que pode ver o invisível pode fazer o impossível. O que eu quero dizer com isso? Se eu consigo ver algo que você não consegue, eu consigo fazer algo que você não consegue. Você agora vai ver coisa que outros que não estão treinados não são capazes de ver. E aí, deixou o seu like? Yeah. Yeah.